Oi, gente. Esse é o nosso Papo A Gente Inventa e eu sou a Débora Aguiar. E eu sou Gracema Freitas e hoje o nosso papo é sobre a potência dos encontros femininos. O nosso papo A Gente Inventa. E hoje está com a gente uma deusa maravilhosa, artista transdisciplinar, Mana Bernardes. Bem-vinda, Mana. Obrigada. Obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente Estar aqui. A gente queria muito estar aqui com você. Mana, quando eu falo artista transdisciplinar, é uma palavra que engloba muita coisa. E quando eu olho para você, olho para a tua trajetória, eu vejo inúmeras manas. Fala um pouquinho dessa trajetória, dessas inúmeras manas que existem aí. Eu não tive como fugir dessa representatividade mais ampla, né? Porque eu tenho um desencontro, na verdade, em várias áreas, né? Então, eu sou designer, mas eu não me encontro absolutamente só nessa área. Eu sou escritora, mas de uma escrita que também é muito manuscrita, ligada à textura, à forma. Atuo com projetos de envolvimento humano, porque eu tirei esse desenvolvimento para ficar com envolvimento humano, né? Projetos ligados a uma solicitação pedagógica, né? Metodologias, sistemas, e atuo também com reciclagem há muitos anos, né? Acho que há mais de 20 anos, fazendo joias com garrafas PET, coisas do lixo, tramas e etc. Então, esse repertório eu me encontro dentro dessa transdisciplinaridade, né? De desenhar objeto, de escrever, de pensar metodologias sociais e também fazer performance, atuar como uma espécie de atriz também nas performances, né? Assim, a poesia. A poesia, e aí tem essa transitoriedade de um para o outro, né? Assim, que no fundo tem um cerne ligado à poesia mesmo. Você não está dentro de uma caixa, porque falam muito, tentam colocar muito a gente em caixas, né? Só que essas caixas muitas vezes não nos cabem. Eu acho que o artista também tem essa necessidade pulsante de se colocar em todos os lugares, de extravasar sentimento, né? De todas as formas. Eu acho que isso sai de dentro, né? Assim. Absolutamente. Acho que nem precisa ser transdisciplinar. Artista já é esse envolvimento com várias áreas da realização da expressão, né? Sim. Então, porque é muito raro também a gente ver um artista que faz uma única coisa, né? Geralmente tem isso, do se expressar, né? Exatamente. E aí tem uma frase sua, que está inclusive num trabalho seu, que é: cada mulher que cresce com sua expressão é um lugar novo de cura no mundo. Essa coisa da cura, do feminino, você tem uma história com a sua ancestralidade feminina que vem vem vindo num lugar de cura, não é? Absolutamente. Eu fico, cada vez que eu ouço uma outra mulher falando essa frase, mexe comigo, sabe? Porque eu vejo que realmente eu sou muito ocupada do que é esse ser mulher nesse momento de mundo agora, né? Assim, toda a minha questão com a minha ancestralidade materna, né? A minha bisavó veio da Ucrânia, né? Vinda do reminiscente ali do fim da Primeira Guerra Mundial, fugiu num bagageiro de navio com 5 irmãos. E
E essa mulher é muito importante para mim, ela era nudista, andava pelada na frente de todos os bisnetos, foi a segunda ou primeira carteira de motorista do Brasil, mulher, Legal. trabalhava em fábrica, usava calça, era super revolucionária, não tinha esse lugar, né, porque você é mulher, você não pode, ela nunca aceitou isso, ela sempre foi totalmente à frente do tempo dela. Mas a mãe dela se prostituiu na guerra, até para dar dinheiro para os filhos, ela assistiu isso, ela viu um episódio, se chamava Ita, e ela parou de falar com a mãe. E aí, na sequência, a filha dela e ela não se davam, brigavam em Yiddish, né? Família judaica, né? E aí, depois, a minha mãe e a minha avó também não se davam. E eu tenho uma história... Vai também uma lealdade familiar, né? Uma repetição de padrões que muitas vezes precisa ser olhada, né? Totalmente. E aí eu fiquei doente quando eu tinha 12 anos, demorou muito para me diagnosticarem, né, mas eu tenho uma doença autoimune que se chama doença de Crohn, e eu fiquei 2 anos sem poder ir para a escola, internada direto, e a minha mãe parou de trabalhar para cuidar de mim, e a gente ficou conversando entre essas internações, a gente conversou, e ali a gente ficou amiga, né, assim, a gente... Né, eu não sabia que esse tempo de diálogo no hospital, esse tempo da minha mãe não trabalhar e cuidar de mim, foi tão importante para uma cura sistêmica dessa ancestralidade, né? E aí a gente ficou muito amiga, e quando eu começo a querer engravidar, eu não consigo, eu vi que as minhas 2 trompas, elas tinham um processo de hidrossalpinge, né, que é um líquido na trompa que eu não conseguia engravidar, e aí eu tive que fazer fertilização. E durante esse processo de fertilização, eu escrevi um livro chamado Ritos do Nascer ao Parir. E aí eu fiz uma investigação muito mais profunda do que a investigação mecânica do meu motivo de não engravidar, sabe? Eu entendi que essa mecânica era uma mecânica ancestral, sistêmica, dessas mulheres que não se apoiavam, que não eram amigas, que competiam umas com as outras e que brigavam e que se detonavam. E que isso, na verdade, que tinha interrompido a minha fertilidade, né? Num plano mais sistêmico e menos mecânico, funcional, assim, só da trompa, do corpo humano. Às vezes até um medo seu de como que seria a sua relação com a sua filha, às vezes até isso impede a gravidez, né? O medo de repetir os padrões que você vem trazendo de lá. Mesmo inconsciente, né? Talvez inconsciente. Sim, inconscientemente. E aí eu fiz essa investigação a partir da escrita, né, assim, de um território muito de escrita automática, assim, de escrever sem parar, sabe, né, sem interromper, assim, sem ter essa relação do certo, do errado, Sim, do bonito, do sem feio. julgamento. Exatamente. E aí eu escrevi 1.230 páginas à mão. Uau! Isso, tudo escrito à mão, e aí isso virou um livro, que é o Ritos do Nascer ao Parir, que tem 300 páginas, mas é que a escrita à mão é muito maior, né? E aí, toda vez que eu vou lançar um projeto como esse, eu faço uma peça, uma performance, como se fosse o parto de botar uma coisa nova no mundo. E aí eu fiz o trabalho Ritos do Nascer ao Parir, a performance, que é um vestido de papel gigante, de 20 metros, todo tingido com os manuscritos originais do livro, com tinta de beterraba. Beterraba é a sopa borscht que a minha bisavó fazia na Ucrânia, então é muito simbólico pra gente. E aí eu trouxe a minha mãe para dentro da cena, e é um vestido de 2 corpos, assim, é uma única saia para 2 partes de cima, né? E a gente rodou essa performance, lançamos em alguns lugares, e por fora desse vestido enorme tem simbólicos cordões umbilicais, onde as pessoas dançam com a gente. E a gente sai desse lugar de centro, eu e a minha mãe, que somos as personagens principais desse livro, para que outras pessoas possam ocupar esse lugar de centro, mas dançando com a borda. Então, o próprio vestido, a performance é todo um sistema filosófico de vida, sabe? De você pensar, quem está no centro tem que abrir espaço para quem está na borda, quem está no centro está em dupla, então tendo essa parceria muito importante. E quem está na borda tem que ter a oportunidade de entrar no centro. Então, a performance, o vestido é uma espécie de um sistema filosófico do que eu acredito. E
esse lugar também do feminino é muito perigoso, né? Porque a gente está muito cansada de vestir calça só, né? Assim, a gente como mulher, a gente precisa que esses homens, que esse feminino seja contaminado nesse lugar patriarcal que ainda é tão masculinizado, né? Porque a gente já tem se masculinizado há muito tempo. Sim. E a gente tem um equilíbrio dessas forças do masculino e do feminino muito mais competente do que esse feminino nesse sistema patriarcal, que ainda tem uma incompetência do feminino, né, no sistema patriarcal, no capitalismo, nos homens, que a gente precisa reparar. Então, esse vestido foi muito um convite para que os homens pudessem entrar na grande saia, né? Assim, que a gente convidasse, né? Então, as performances são lindas, porque muitos homens se sentem absolutamente plenos e relaxados de poder ocupar essa grande saia, de poder ocupar esse lugar transitório do feminino e do masculino, porque todo mundo, a gente tem uma outra linguagem já, forças, né, assim, que é a linguagem neutra, que é um outro lugar, todo mundo é homem e mulher, né, a gente precisa equilibrar esse feminino e esse masculino dentro da gente, né? Temos tem pessoas que chamam de yin e yang, né, a força, a energia masculina, a feminina, mas nós somos os seres humanos compostos dessas duas energias, vamos colocar assim. E quando a gente fala dos homens, quando a gente fala, na verdade, de patriarcado, não é nocivo só para as mulheres, para os homens também, né? Porque tem toda essa sobrecarga. Essa sobrecarga de eles não têm contato com os seus sentimentos, né? Não são incentivados a ter contato com emoções, com sentimentos, e ficam num lugar que não pode chorar, não pode se expressar, dureza também, né? Então, assim, a gente tentar equilibrar isso. E tem esse lugar agênero, né, que eu acho maravilhoso, né, que são pessoas que não estão se identificando nem com o lado feminino, nem com o masculino, que são chamados elos, né? Não é ela nem ele, é elos, que é um lugar muito lindo também, de uma geração que está aí, né? Que existe e que não está se identificando com um gênero nem com o outro, e tem um gênero que não se identifica. Eu não quero ser chamado por mulher ou por homem por causa da genitália e de tudo que a genitália significa, né? Eu sou muito mais do que isso. E acho que tem umas pessoas bem revolucionárias nesse sentido surgindo para abrir um caminho da gente repensar também, né, esse peso do feminino e masculino para um lugar que tem mais leveza. Estamos, né? No geral, muito desequilibrados, né? Ainda bem que a gente agora está começando esse movimento de voltar para casa, de assumir papéis, os nossos papéis, o nosso lugar no mundo, né? Isso também é muito legal. Agora que as pessoas estão entendendo um pouco o que é essa energia masculina, essa energia feminina. Estamos no comecinho ainda, mas eu acho que estamos no caminho, né? Isso já é uma grande coisa. E aí, trazer a tua mãe para o teu trabalho, como é que foi isso? O livro, assim, sempre tive em todas as minhas realizações um lugar muito forte, assim, de que os homens eles já são protagonizados por natureza, né? Até pelo próprio sistema de você não engravidar, não parir, não menstruar, não menopausar, não sei nem se fala menopausa mais, mas não entrar no climatério, né? Então, eles têm uma condição de se protagonizar muito maior do que nós, mulheres. E eu sempre, na minha obra, tive uma fixação em protagonizar mulheres que, pelo peso do patriarcado, não puderam se protagonizar. Então, dentro do meu feminismo, reverenciar a minha própria mãe, né, e olhar para essa grandeza de ser humano que ela é e perceber, caramba, as filosofias dela, a maneira como ela criou a gente, a descentralização que ela própria dá desse lugar da mãe, quando ela dizia para a gente, vocês precisam ter várias mães, aproveita sua tia, faz ela virar sua mãe, aproveita aquela amiga nossa, faz ela virar sua mãe também, me tira desse lugar de eu ser o centro da vida de vocês, sabe assim? Então ela sempre teve um lugar filosófico que não era justo eu deixar só para mim, sabe? Eu precisava
que essa maneira autêntica como ela me criou pudesse estar num livro, né? Assim, eu escolhi protagonizar minha mãe dentro do meu feminismo, assim, dizer, cara, olha que mulher brilhante e olha que peso que essa mulher teve para criar 3 filhos, né? Assim, e assim, meu pai era um diretor de cinema, né? Com nome de família, nome dele, da obra dele. Então, as pessoas me entrevistavam, você é filha do Sérgio Bernardes, neta do Sérgio Bernardes, como se só esse lado. Meu pai e meu avô têm o mesmo nome, tá? Pode parecer estranho, mas o meu avô foi um arquiteto urbanista, como se só esse lado me representasse, sabe? Então eu profundamente quis narrar minha mãe como personagem central desse livro, né? E desde lá da tua tataravó? Bisavó, a tataravó que se prostituiu, a bisavó que veio. São todas mulheres fortes, todas mulheres com uma visão lá na frente, e você também, você emana, mas você emana uma força e ao mesmo tempo uma doçura. Eu ia falar isso, uma doçura, uma sutileza. E aí, vindo para essa coisa do protagonismo, já que a gente quer falar, né? O tema é potência de encontros femininos. Bom, primeiro, eu acho que já destaca mesmo esse encontro real de você com sua mãe. E aí você parte para... Deixa eu perguntar uma coisa aqui só no meio do caminho. A gente falando dessa ancestralidade, já que está falando da mãe, porque é um assunto que interessa. Essa relação sempre foi assim? Você falou que foi quando você esteve hospitalizada, né? Antes não era assim? Não, acho que toda relação é encrenca, né? Relação familiar é encrenca também, né? Assim, naturalmente, e a encrenca existe até hoje, assim, não é uma relação assim, resolvidérrima, né? A gente tem questões, a gente se aperta, até porque quando a gente resolve se assumir de uma maneira autêntica no que a gente as questões ficam mais exacerbadas. Sim. A gente está se relacionando de verdade. Então a gente está se ciente dessa relação, né? Essa relação é um ralar, né? Assim, é uma ralação, né? Assim, então a gente tem uma autenticidade muito legítima que gera, às vezes, uma quantidade de um conflitozinho. Assim, mas eu acho que depois também que a gente tem esse conhecimento sistêmico também né? ajuda muito. Não é só ruim, né? Sim. Não, a gente não pode estar só com quem concorda com a gente, senão ficaríamos limitadas, né? Ia ser muito sem graça também, vamos combinar, né? Mas o ponto que eu te respondi. Respondeu, sim. O ponto que eu ia falar então tem essa relação com a tua mãe, e aí, ainda dentro do teu trabalho, porque no teu trabalho você traz esse protagonismo para mulheres, você já teve, eu não sei se ainda mantém, mas você já teve um projeto com mulheres, que você criava as joias, elas tinham uma... Atuei muito em favelas, né, com uma metodologia chamada História de Vida através do Objeto, História do Objeto através da Vida. Então, eu atuei com economia criativa e com um método que eu escrevi, que eu criei, que é esse método História de Vida através do Objeto, História do Objeto através da Vida, onde as mulheres me contam as suas histórias de vida. Eu atendo grupos artesanais dentro de favelas, e a partir desse processo terapêutico de assumir a própria origem, a própria história, é que eu confio e aí eu dou o método, né, dou o suporte para que um processo autoral de criação de objetos artesanais possa se desenrolar e que isso possa gerar uma nova economia para essas mulheres. Então, eu atuei nisso em várias capitais do Brasil. E deve sair uns trabalhos bem interessantes daí, anos, né? Com lixo, com sementes, com hospital psiquiátrico,
enfim, com adolescentes também, mas muito com mulheres, mães que, né, que precisam estar ali acompanhando a criação dos seus filhos e não podem sair das favelas. E eu tive um percurso aí grande disso e tive separado disso também uma coleção de joias feitas com lixo que gerou bastante trabalho para mulheres em favelas no Rio, na Barreira do Vasco, ali em volta, coordenado pela Tatiana, que é uma artesã que está comigo há mais de 20 anos. Ou seja, a gente era super menina. E essas joias eu parei em 2019. Assim, eu concluí mais de 20 anos fazendo e eu precisei me permitir um novo momento de criação, onde eu precisava soltar essa produção e enfim, começar a desenhar outras coisas, mas gerou filhos que estão gerando netos, que devem estar crescendo por aí, né? Total. E o meu processo também de me preparar para a maternidade foi muito profundo, porque eu fiz 5 fertilizações, 4 fertilizações, uma era de gêmeos e a rara foi a sexta embrião. Né? Assim, então, eu fiquei 5 anos fazendo fertilização, dolorido, tomando hormônio sintético, isso mexeu muito comigo. É porque você não é do sintético. Não sou do sintético, mas eu agradeço o sintético. É pelo sintético que eu consegui a minha filha. Isso tem sua raridade então, assim, hoje. A raridade. Raridade, é. Mas então, você trouxe, pegando essas mulheres, que você dava um caminho através da história delas. Você facilitava um caminho, digamos processo, assim, né? Para elas. Já trouxe um protagonismo para essas mulheres que puderam se ver empreendedoras. Escutar a sua própria história de vida, entender o valor que essa história tem, na dignidade que essa história tem, né? O nome delas, grande, escrito por mim ali, sabe? Assim, entregue. Eu acho que eu sou apaixonada por vivenciar processo. Agora eu estou fundando um novo processo também. Estou atendendo as pessoas na minha casa. Chama Percurso. Então, é também voltado para histórias de vida. Você é dos processos, não é, Amanda? Eu sou dos processos e sou da coletividade. E o meu ateliê tem um tema por ano. Então, o último ano, que foi agora 2023, foi o ano de colocar voz. Então, eu fiz teatro oficina, eu fiz TEDx, eu lancei o Percurso, né? E esse ano agora é Redes e Tramas. Então, eu vou trabalhar muito com grupo, atender muita gente em casa, lancei uma mentoria individual, então eu estou atendendo mulheres que estão vivendo um momento de transição de vida. Eu não gosto dessa separação trabalho-vida, sabe? Eu acho que você está vivendo uma transição, é uma transição de vida e ponto. Não precisa dizer, uma transição profissional. Toda transição mexe com tudo. Mexe com tudo, né? Tudo. E aí eu abri essa mentoria de atender mulheres individualmente, fazer um trabalho bem profundo. E acho que todo artista também é, de uma certa forma, um pageleiro, né? Assim, tem uma pagelança nisso tudo, né? Tem a nossa bruxa, a nossa feiticeira, que está tão não permitida ainda, né, por esse sistema, mas a gente é feiticeira, né? A gente sabe pegar as entranhas, a gente sabe mover com o nosso sangue, com as nossas estruturas, com a nossa visceralidade, a gente entende do que está na Terra e como a gente pode transmutar, né? Assim, transmutar. Quando eu te ouvindo falar das bruxas, me remeteu às mulheres que correm com lobos. Todas aquelas histórias. Clarice Pincola, né? Clarice Pincola. E aí, eu te olhando, me vem muito um tema que perpassa ali por algumas histórias, que é da vida, o ciclo, né? Vida, morte, vida. Eu acho que tem a ver com os teus processos, não tem, Mana? Tem. Tem total. Acho que eu tive essa vida ameaçada, né? Muito nova, com 12 anos. Os médicos se reuniram. Eu, de fato, estava podendo morrer muito cedo. Isso me deu
qualidades imensas de ser uma pessoa completamente determinada, focada, disciplinada em relação à minha saúde, exercício físico, alimentação, mas me deu também questões comportamentais pesadas, né? Que eu faço tudo como se o mundo fosse acabar amanhã, como se eu pudesse morrer amanhã. Eu acho que isso gerou uma espécie de trauma que eu tô agora como mulher, que é esse corpo de 42 anos, olhando essa cicatriz. Eu tenho essa cicatriz desde que eu tenho 13 anos, né? E eu cortaram, né, 37 centímetros do meu intestino quando eu tinha 13 anos. Então tem mais de 20 anos, 30 anos, tem 30 anos que eu tenho essa... Praticamente 30, né? 30 anos que eu tenho essa cicatriz. E como é que é esse corpo, né, que com essa cicatriz engravidou, pariu, eu parei em casa, rara, né, assim, foi um parto muito forte, domiciliar, e agora entrando numa nova fase, onde a pele vai mudando, onde a gente começa a ter um nível de maturidade, né, que é aí que a maturidade vem, né, assim, quando a gente começa a sentir essas curvas, né, da maturidade, essas novas curvas do nosso corpo, essa nova pele, esse novo cabelo. A mente também, o emocional, tudo ganha novas curvas. Tudo interessante, assim. Cada fase tem as suas dores e delícias, né? Total. É a gente seguindo esse caminho. E você falou do TEDx, e no TEDx você deu voz, mas não voz sozinha, né? E aí tem essa coisa da dupla, da né? dupla e dos encontros, né? Fala um pouquinho desse encontro aí. Esse ano eu fiz um poema divisor de águas para mim que chama Tantas Mulheres. Foi um poema que a Rara acordou para mamar às 3 horas da manhã, porque eu amamentei a Rara até 2 anos e 10 meses, assim. E aí ela acordou para mamar de madrugada, e aquela coisa da noite de sono interrompida, exausta. Eu fui fazer um xixi, peguei o caderno e o poema saiu inteiro, assim, sem mover uma palavra. Pariu o poema. Assim. E aí, esse poema eu comecei a ler imediatamente, assim, a primeira pessoa que eu li foi a Madevi e a Silvia, que trabalham, fazendo um trabalho que chama Saravédico. Elas fazem uma atuação que mistura a cultura de candomblé com Ayurveda, e eu vou toda semana nelas, é com elas que eu me trato aqui em São Paulo. E aí eu li o poema para elas, elas tremiam, assim, sabe? Eu falei, nossa, tem um negócio esquisito aí nesse poema. E eu comecei a perceber que esse poema, Tantas Mulheres, era um espalhar da minha poesia para outras mulheres, que eu estava entregando a minha poesia na mão de outras mulheres. Eu não quero mais ficar com a minha poesia para mim. A minha poesia é de cada mulher que cresce com sua expressão um lugar novo no mundo. Eu estou fazendo essas poesias para que outras mulheres ocupem com seus corpos esse movimento poético que eu fundo, né, assim, que eu acredito fundar. E aí eu entreguei esses poemas, esse poema e vários outros, e criei uma performance chamada Tantas Mulheres no Teatro Oficina, com a Madevi, que é essa mulher maravilhosa que atua com a saúde, com a minha mãe, com a Vitória dos Santos. Que estava esgotado, loucura. Cheguei lá, não consegui entrar, gente. Assim. Voltaram mais 100 pessoas para casa. Não, eu vi uma fila lá fora gigante. A gente tem que botar isso agora em temporada. E aí, isso virou um espetáculo, e na sequência eu entendi que esse ano tudo que eu fizesse teria que se chamar Tantas Mulheres, e aí eu convidei a Andréia Álvares, que é uma executiva global maravilhosa, que atua na diretoria da Natura por anos, da PepsiCo, de grandes corporações, e hoje está completamente envolvida com as sustentabilidades, com as questões ecológicas, ambientais, e a gente criou uma performance nossa, que é um Tantas Mulheres também, mas uma espécie de performance conferência, assim, onde a gente traz o que uma executiva global e uma artista independente podem contribuir a partir das suas vivências, né? E a gente fez esse TEDx, e agora a gente está transformando isso também numa espécie de performance, espetáculo, e levando para os lugares, e está sendo uma experiência mágica, porque ela tem uma trajetória
diferente da minha, né? Assim, eu nunca tive emprego na vida, né? Assim, eu sempre atuei como uma artista independente. Também nunca tive uma estrutura, assim, uma galeria, uma editora, sabe? Eu sempre fui fazendo de maneira independente. Eu acredito na arte independente, nessa autonomia. Você quer, você faz, você constrói, você abre, sabe? A sua maneira de botar isso no mundo, né? E a sua escrita é sempre manuscrita? É sempre uma Sempre com aquela manuscrita. letra? Nunca escrevi. Até o rascunho? Nunca escrevi no computador, nunca. Até o nunca. rascunho com aquela letra? Eu acho o rascunho, a hora que sai é mais bonito ainda, que tem um monte de riscados, assim. E não tem preocupação estética, né? Eu acho mais bonito do que os que eu faço lapidado depois, né? Que viram as obras. Porque hoje o meu Instagram é Isso é a canhota, minha né? galeria. Sou canhota. Legal. É a minha galeria virtual. Então, eu confio nesse movimento da arte independente, sabe? Até do lugar de expressão que isso ocupa, de mostrar para outras mulheres, olha, você quer, abre ali seu Instagram, começa a vender seu trabalho, vai, não espera o dia que alguém vai me convidar para, nananã, sabe? Vai girando. Aí se convidar, muito legal, vem junto, né? Mais um convite, uma exposição, um museu, uma galeria, ótimo, vamos botar isso tudo junto, tudo cabe. Não é porque eu sou artista independente que eu vou negar tá vinculada em projetos especiais, com instituições, com patrocínios, mas põe a cara no tem sol, uma né? Não vai autonomia, ficar ali esperando não, que a coisa aconteça. não, é o que mais eu movimento é de maneira independente, eu amo isso, eu tenho Não, e é prazer isso que nisso. você também vai ensinando, inspirando, incentivando essas outras mulheres a terem seus protagonismos, Claro. E né? com todo o meu lugar de privilégio também, né? Porque eu não vou me apoiar numa meritocracia, assim, né? Cara, eu sou branca, venho de uma família de elite cultural, né? Assim, uma formação super ampla, cheia de artista na família, sabe? Então, não é, assim, não tem essa coisa... Eu acho que eu venho de um lugar de privilégio muito grande e eu preciso aproveitar esse privilégio, sabe? Dizer assim, cara, eu tô consciente desse privilégio e tô aproveitando ele, sabe? Eu não tô aproveitando num lugar legítimo, sabe? Eu não tô me escondendo em cima disso Sim. tudo, né? Assim, porque essa questão também racial é um recorte muito importante, né? Faz muita diferença, Muita. né? Assim, então... E você sabia que, assim, tem muito pouco tempo mesmo, que eu me dei conta do quão privilegiada eu era. Eu sou. Porque a gente... acontece isso, acontece aquilo, não sei o quê. A gente acha que não tem privilégio nenhum. Só que outro dia, eu falei, nossa, eu tenho muitos privilégios. Muitos, não são poucos, não. Perto de outras pessoas. O sistema urbano, a arquitetura é racista, né? O sistema urbano, a gente não vai levar porrada numa blitz, a gente não vai ter uma portaria fechada na nossa cara, a gente não vai ser enviada para a área de serviço, sabe? Assim, isso tudo, o estigma disso, você não vai ser confundida como alguém que roubou um chocolate, sabe? Assim, o racismo é uma coisa que bate na porta diariamente, né? Assim, então, é um privilégio muito grande mesmo, né? Assim, a gente precisa olhar para essa questão com responsabilidade. É isso. Assim. Se eu entro numa loja, não vai ter nenhum segurança que vai ficar olhando para mim por onde que eu estou andando, para lá e para cá. Se eu estou caminhando com um guarda-chuva, ninguém vai achar que eu estou com uma arma. Enfim, são milhões de coisas que... eu até fiquei assim, meio envergonhada. Mas aí Porque às vezes a gente nem para pensar nisso, né? Para nós é tão natural, a gente não tem essas... Mas aí quando você começa a olhar para os lados, né, não fica só no seu mundinho, você enxerga maior, você fala assim, nossa, eu tenho privilégio demais. Mas, então... Mana, suas performances, tantas mulheres, na verdade, me diz se eu tô correta. Tantas mulheres é uma junção,
É exatamente isso, você está Do- certíssima. Ritos do Nasceu ao Parir do desembrulho poético e Translúcido. e da translúcida, que é a Translúcida. performance com casca de cabeça de alho. Não, gente, a Mana tem umas performances Eu já muito fiquei pensando incríveis. que casca de cabeça de alho, como será isso? Eu entendi, assim, a casca. Eu estava numa xepa de uma feira e eu pesquiso papéis de fibras naturais há anos, né? Eu entendo esse território de onde se coloca a poesia tão importante como a poesia. E aí eu estava numa xepa de uma feira e eu vi, assim, as cascas da cabeça de alho, assim, no chão. Eu falei, gente, é o material mais bonito que existe, é o papel mais lindo do mundo, porque ele é tão bonito como pétala e mais leve que madrepérola. É uma mistura de madrepérola com pétala e com a feitiçaria do alho na representação da bruxa. E aí eu fiz com a Lala, que é uma Lala Costa, uma artesã muito fera que atua comigo há anos, umas roupas, um manto, roupas de casca de cabeça de alho, e criei essa performance translúcida, que é esse lugar de que o transe é um excesso de lucidez. Então, as pessoas que entram em transe ou que surtam, muitas vezes elas têm uma lucidez muito maior do que a nossa, né? E, assim, tem uma lucidez tão grande, tão grande, tão grande, Que elas tão não grande suportam. que atravessa, né? Desencapa. E a translúcida é uma performance sobre essa mistura do transe com a lucidez, né? Assim. Agora, eu vou voltar aqui para essa ancestralidade, porque falamos de você para trás. Agora, fala um pouquinho de você com Rara, porque, assim, você começou a falar aqui para gente, fez algumas inseminações, ou seja... Fertilizações. Desculpa, fertilizações. Daí já existe uma história, uma dificuldade e uma determinação. Depois até acertei o caminho. Hoje, se eu quiser engravidar, vai ser fácil. Porque eu fui enganada por uma clínica, enfim, uma história muito chata. Depois eu acertei a clínica e entendi que dá até para ter mais uma cria ainda. Mas a Rara é uma criança que foi absolutamente desejada, exercitada. Então, ela já chega com esse lugar que eu imagino que, karmicamente, deve ser muito bom. Você mais ser leve. Do uma bem-vinda. criança, do bem-vinda, uma criança desejada. Depois, esse amor, né, de uma criança desejada já é muito mais fácil. E ela nasceu, foi curioso, na primeira ultra que eu fiz, depois de 5 anos tentando, eu fui fazer a primeira ultra no auge da pandemia, então eu fui para uma clínica de ultra particular, assim, muito legal, e aí o sujeito que fez a ultra falou, olha, ela vai completar 40 semanas no dia 8 de novembro, eu ainda digo a hora, 5 horas da tarde. Eu falei, eu nasci dia 8 de novembro às 5 horas da tarde, e aí ele falou, ela faz 40 semanas, dia 8 de novembro, 5 horas da tarde. Ele falou brincando às 5 horas da tarde, não sei onde ele adivinhou, assim, que era o meu horário. Ela nasceu dia 7, um dia antes. Ela tem o dia dela, eu tenho o meu dia, mas, assim, é mágico, né? Ela realmente veio como um presente de vida. É uma realização para mim criar uma pessoa, né? O maior investimento que existe de tempo, e eu crio ela com largueza, sabe? Assim, eu quis amamentar muito, eu fiquei sem dormir e falei, cara, tudo bem, é isso, vamos lá, sabe? São 3 anos, agora eu já tô dormindo, sabe? E é uma realização muito forte, né? A criação de códigos, o que significa criar uma pessoa é algo absolutamente mais intenso do que criar qualquer performance, objeto, livro, sabe? Porque requer um esforço físico que quebra, inclusive, com a própria criatividade, né? Isso é muito importante ser falado, porque a demanda física é tão intensa que
assim, eu queria inventar muito mais histórias do que eu invento pra ela à noite, sabe? Às vezes eu tô tão esgotada, que é tipo, Rara, vira aí de lado, vamos deixar dormir, essa linha sabe? pra amanhã. Assim, tipo, e isso faz parte, assim. Então, metade do que eu projetei, quando eu for mãe, eu vou isso, vou aquilo, metade, ou 80%, ou 90%, caiu por água pelo meu cansaço, pela minha exaustão, pela minha sobrecarga mental dá conta da de maternidade, tudo, né? sabe? Assim, e, ao mesmo tempo, eu não me identifico mais com esse lugar da mulher sobrecarregada, mas eu ainda sou uma mulher guerreira, sabe? Assim, eu ainda sou uma mulher sobrecarregada. E a maternidade, ela escancara, assim, para mim, a maternidade está sendo um escancaramento do machismo, sabe? Muito forte, assim, é muito diferente. O lugar da mãe e o lugar do pai, né? Assim, e o quanto que essa biologia da mãe não tem um lugar de valor também, né? Então, a mulher, cara, passa por 9 meses de gravidez, que é uma pauleira, assim, para mim foi né? É cansativo, não é fácil, no final. No final, aí então... depois você vai parir, aí no dia seguinte você ainda tá sendo a principal cuidadora, sabe? Quem cuida de quem cuida, tudo aquilo que a gente já sabe, Sim. né? E, enfim, mas está sendo brilhante, está sendo lindo, estou completamente apaixonada. E eu acho que a gente não pode romantizar, mas é romântico também ao mesmo tempo, não é só desromantizado, né? Olha, assim. para quem tá só ouvindo a gente no Spotify, porque a gente está no YouTube e no Spotify, né? Para quem só tá ouvindo, tá perdendo aqui os olhos de Mana brilhando num grau quando fala de Rara. E o sorrisão largo. Ela é Denuncia. bacana. Ela é tão bom, né? Ela é uma meninona maneira, assim, né? É bonito. E aí, quando a gente fala da cura, dessa cura do feminino e vindo de lá, você já vê essa relação sua com a Rara, já de uma certa forma já curada ou se curando? Totalmente, né? A gente já veio com outro chip, né? Assim, o chip do desejo, chip desses anos todos tentando, né? Então, acho que é ali, escrevendo Ritos do Nascer ao Parir, me preparando. Eu precisei de 5 anos para abrir esse espaço para essa filha vir, né? E aí veio uma menina também. E acho que a gente tem... Aí você pensa, nada é por acaso, né? Precisava desse tempo, né? É bonitinho, assim, outro dia ela olha muito para a cicatriz, né, que eu tenho uma cicatriz enorme na barriga, e é muito diferente para ela. Hoje até de manhã ela brincou, porque além da cicatriz central, eu tenho 4 cicatrizes em volta, que eles tentaram fazer uma videolaparoscopia e não conseguiram, tiveram que abrir de qualquer jeito e tal. E outro dia ela falou para mim, mamãe, eu não tenho cicatriz, sabe, tipo, como... se a cicatriz fosse um pertencimento. Eu falei, que bom, né? Não é todo mundo que precisa ter cicatriz e tal. Essa é a história da mãe, ela quer saber, me conta a sua história, né? E aí eu conto pra ela com um jeito super legal, que eu comecei a fazer colares quando eu estava no hospital, e que o artesanato e a manufatura, enfim, contribuíram, enfim. E essa relação, a gente falando de potência de encontros femininos, essa relação com as mulheres que se mentora, que você ensinou a fazer as joias, isso tudo é enriquecedor para elas, mas também acredito que muito para você, né? É a maneira como eu escolhi ser artista, né? Acho que quando a gente escolhe ser artista, a gente pode ser de várias maneiras, né? Eu escolhi estar em relação. Então, um copo que eu desenho, né, nas minhas coleções, ele é da minha relação profunda com as pessoas que atuam na fábrica que faz o copo. Eu desenho relações. E eu acho que tudo que eu faço é uma relação bem desenhada para que um processo possa emergir, né? Assim, eu confio nesse design de relações, né? Assim, nesse desenhar dos processos, e que os objetos eles vêm quando um processo é bem desenhado, quando uma relação é bem desenhada, né? A partir de uma amizade pode sair um negócio lindo, né? Assim, dessa gostosura de criar dessa forma. E você também já, como é que eu posso dizer? Você já se juntou com outro coletivo já existente lá em Portugal. Uhum. Para um outro trabalho. Foi um trabalho encomendado
pela Câmara Municipal de Lisboa e também pelo MUD, que é o Museu de Design de Lisboa, com uma curadoria da Adélia Borges, que é aqui de São Paulo, e para uma exposição que ela estava curando, e hoje está no acervo desse museu em Lisboa. E toda vez que um museu me contrata para fazer uma exposição, um processo, uma obra, eu me interesso em levar outras mulheres junto comigo, que possam ocupar esse espaço do museu, né? Esse espaço da obra, esse espaço da performance. Porque é isso, mais uma vez, né? Assim, a meritocracia é muito grande, né? E assim, eu sou essa mulher que venho dessa família, com esse olho, com esse corpo branco, sabe? E não é fácil ocupar esses espaços. Então é uma responsabilidade que eu tenho. E para muito além de uma responsabilidade de ocupar esses espaços com outras mulheres, é um prazer muito grande. Então fazer essa obra com a Avó Veio Trabalhar foi divertido, a gente foi absolutamente feliz, então eu convidei esse projeto social português, que é um projeto que fala sobre etarismo, que é A Avó Veio Trabalhar, é um projeto revolucionário, elas bordam, elas pintam, elas desfilam desfiles de moda, das agendas dos Fashion Weeks, elas são felizes, invocadas, autênticas. E a gente fez esse projeto juntas, elas fizeram uma performance coletiva comigo, linda, 21 avós entrando comigo no museu. Nossa! E a gente fez uma obra de 4 metros de altura, toda bordada com linha dourada. Embaixo era o meu poema, em cima o poema delas. E eu fiz todo um trabalho de escrita coletiva, do que elas queriam dizer e do que eu queria dizer, e a gente fez uma um processo... prova concreta de que dividir protagonismo não dói, né? Porque a gente foi educada e ensinada que mulheres eram rivais, né? Eram concorrentes. E essa coisa de dividir isso, de partilhar, isso é muito bacana. Muito, muito prazeroso. Tem uma conversa que só se dá quando... Acho que tem um hormônio que só se dá, tem uma ocitocina assim, que se dá quando mulheres estão fazendo trabalhos manuais juntas, né? Então a gente ficava, eu escrevendo, elas bordando e conversando, e as conversas fiadas, sabe? Conversa fiada. Uhum. Conversa fiada deve vir do fiar. Do fiar. Então, E a gente foi bem feliz, assim. Com certeza, antigamente a mulherada se juntava para bordar, para tecer, né? Cada um com seu bastidor, né? No tempo das nossas avós. E o projeto, a escultura se chama Mátria. E tá no museu. Tá no acervo do Museu MUD, Museu Design de Lisboa. Ai, que bacana. Mana, ai, gente, o tempo passou muito rápido. Eu queria conversar mais. Delícia. Sabe o que eu queria te pedir? Para quem está assistindo a gente, quiser saber como conseguir adquirir uma obra tua, ver teu trabalho. Que linda! Mulheres apoiando mulheres. Claro. Vai no meu Instagram, que é @manabernardes, e entra no link da bio, que já dá no WhatsApp da Aurora, que é quem agencia todo o meu trabalho, todas as minhas obras e cursos e etc. Maravilha. Maravilha. Não, ao longo aqui da nossa conversa já foi passando o teu @. Ai, que legal. Eba, que maravilha. Encerramos? Estamos encerrando e estamos encerrando essa nossa primeira temporada. Foi uma delícia contar com a audiência de vocês. Foi uma delícia estar aqui com você, Vamos tirar umas breves férias, mas voltaremos logo com temas bem interessantes, mais interessantes até do que todos esses que vocês viram por aqui. E olha, obrigada por essa potência que é essa mulher. Que bom. Obrigada por essa luz. Obrigada. Pra gente. Você tem um olhar assim super significativo. Que bom. Gente, beijo. Vamos descansar um pouquinho, mas vocês podem maratonar a gente, tá? Problema zero. Então, E aproveitem para sugerir temas que vocês querem ver aqui no programa. Isso mesmo. A gente quer muito saber o que vocês querem. O que vocês acharam, o que vocês querem que repita, que a gente volte para falar mais, se querem novidade, o que vocês querem saber. Manda que a gente vai buscar atender. Beijo! O nosso papo a gente inventa.